Boa tarde a todos. Hoje nós vamos refletir sobre um assunto muito interessante e que convém sempre pararmos um pouquinho para, de fato, refletir sobre ele. Nós vamos falar sobre algo que recentemente eu escrevi, chamado Cada um que cumpra o seu papel. Bem, quando eu era aluno de psicologia e chegou a época dos estágios, os alunos ficaram muito afoitos por começar logo o estágio. Eles queriam, de fato, pôr a mão na massa, eles queriam começar os atendimentos psicológicos e estavam ansiosos para que isso acontecesse. Um belo dia, a professora chamou a turma e disse: vocês vão observar que muitas pessoas, aliás, muitas famílias que aqui vêm, estão em dificuldade porque os papéis estão invertidos. Ninguém entendeu muito bem o que ela quis dizer e ela explicou: é pai agindo como filho, é filho agindo como pai, é mãe agindo como filha, é filha agindo como mãe, etc, etc. E quando ela falou isso me abriu um mundo de percepções e de reflexões, e de lá para cá, de quando em quando, eu procuro parar um pouquinho para refletir justamente sobre essa questão dos papéis. Porque nós sabemos, nem é preciso usar muita imaginação, que um casamento, por exemplo, não pode ir para frente se o marido achar que ainda está solteiro. Ou se a esposa agir como se ainda estivesse solteiro. Ninguém para no serviço se for peão achando que é chefe. E empresa nenhuma vai para frente se chefe agir como peão. E por aí vai. Para que a gente consiga estar nos ambientes agindo adequadamente, é de fundamental importância que nós aprendamos a assumir os nossos papéis. E se refletirmos um pouco, ou buscarmos, por exemplo, o conselho da espiritualidade, nós, sem dúvida nenhuma, vamos obter com muita clareza o que é que a espiritualidade espera de nós. Então, vamos trazer para o contexto do terreiro, por exemplo. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção no desenvolvimento mediúnico era o fato das pessoas ficarem muito ansiosas, querendo logo incorporar, querendo logo atender. Em certa medida, é compreensível essa expectativa, mas se ela se torna abusiva, ela vai acabar trazendo mais inconvenientes, porque frequentemente isso fará com que a pessoa queime etapas do seu aprendizado mediúnico. E nesse sentido, eu sempre tive uma vantagem, porque embora eu seja uma pessoa muito curiosa sobre o funcionamento do mundo, eu não tenho na minha personalidade aquela curiosidade doentia que vezes ou outras a gente vê das pessoas, né? Querendo saber da vida um do outro, ficando preocupado em queimar etapas. Eu sempre tive essa facilidade de seguir aquilo que estava acontecendo no momento. E isso me trouxe algumas vantagens durante o meu desenvolvimento mediúnico. Por quê? Durante o desenvolvimento mediúnico, qual é o papel da pessoa? Ser um médium em desenvolvimento. Nada mais do que isso. Nada menos do que isso. Agora, o que é que nós vemos na prática? A pessoa começou a fazer o desenvolvimento, daqui 2 meses ele está fazendo curso de teologia na internet, daqui 6 meses ele está fazendo curso de tronqueira, o que eu quero dizer com isso? Não pode estudar, não. Mas a pessoa queima etapas do seu aprendizado. Durante o desenvolvimento, ao invés dela focar sua atenção, colocar suas energias no que o processo exige dela, ela coloca os seus pensamentos e suas forças, muitas vezes, em atribuições que são do dirigente, não são dela. Não é que ela não possa aprender sobre aquilo, mas ela pode aprender sobre aquilo no momento adequado. Não é quando está começando. Então, o desenvolvimento mediúnico, ele é um processo muito interessante
para observarmos a ansiedade do povo, porque isso transparece de forma muito evidente. Aqueles que têm o pensamento acelerado, naquela dificuldade maluca de se concentrar, aqueles que querem tudo para ontem, acham que ficar 2 meses no desenvolvimento já é tempo demais, e meu Deus, por que eu não estou incorporando? Então essas aflições, elas são muito comuns, porque fazem parte das aflições da nossa sociedade e frequentemente se esbarram na dificuldade que temos enquanto sujeitos de vivenciarmos o papel que a vida nos deu. Então isso, se a gente conseguir trazer para a nossa vida, é uma sabedoria, faz uma diferença em todas as nossas relações. Então vamos lá. Eu já conversei, por exemplo, com pessoas que receberam da espiritualidade o chamado para desempenharem no terreiro uma função de cambone, que é o auxiliar da entidade. Cambone são os olhos e os ouvidos do terreiro quando todos os demais estão em transe. E ao invés da pessoa receber isso como uma honra, como uma dádiva, ela via isso quase como uma ofensa, quase como se fosse um desprezo. Como se falasse assim, bem, não tem mais papel para ator principal, que sobra para você é ser coadjuvante. Como se o cambone fosse menos, como se a sua função não fosse de vital importância para que qualquer terreiro sobreviva e consiga levar adiante as suas atividades. Então, sempre que eu converso com pessoas que manifestam esse pensamento, a vontade de fazer, como algumas vezes eu vi o Beto fazer, dar um peteleco na cabeça da pessoa e falar, presta atenção, o que você recebeu foi uma dádiva, faça por merecer, cumpra seu papel, aprenda tudo que você puder aprender, auxilie a todos, isso vai te enriquecer, você vai crescer enquanto ser humano, porque às vezes o cambone está aqui e uma pessoa chegou para se consultar e aquilo que a entidade disse para o consulente casará perfeitamente com a situação que o cambone está passando. Então, se ele for esperto e aproveitar a oportunidade que está tendo, ele vai aprender. Mas ele só vai aprender se ele tiver consciência que o papel dele, pelo menos naquele momento, porque a vida é dinâmica, mas naquele momento o papel dele é ser cambone. Se ele começa a ser cambone desejando ser médium, ou aquilo que se dizia antigamente, né, que todo baixista era um guitarrista frustrado, se ele parte com essa ideia, se ele parte com esse pensamento, ele não será um bom cambone. Ele não aproveitará bem as lições que a vida quer que ele aprenda naquele momento. Por outro lado, eu também já conversei com muitos médiuns que não queriam ser médiuns. Isso é uma das paródias da vida. A gente vê isso no terreiro frequentemente. A pessoa chega à entidade e fala, filho, você tem uma mediunidade. Ah, não. É mesmo? Tem certeza? Tem mesmo? E aí, eu tenho que fazer o que com isso? A vontade de falar, jogar no lixo. Não, é óbvio, é trabalhar, é colocar para produzir. Ora, ter uma mediunidade e escolher não trabalhar essa faculdade é a mesma coisa que ter pernas e resolver andar de cadeira de roda. Ou ter perfeita saúde e só andar sendo carregado pelos outros. Não faz o menor sentido. As nossas potencialidades nos são dadas por Deus para que possamos multiplicá-las, para que possamos produzir. Então é óbvio, mais do que certeza, todos os médiuns precisam, para sua própria felicidade, para sua própria saúde, colocar essa mediunidade para produzir em favor do próximo. Se não fosse para ele fazer isso, ele não teria mediunidade. Se tem, então precisa fazer. Mas o contrário também é comum. Nós vemos pessoas que chegam e a entidade fala assim, filho, você não tem mediunidade. E a pessoa, ah não tem nada mesmo, será que nem se apertar um pouquinho, se espremer, não sai um suco, alguma coisa assim? Então veja só, é curioso, né? Pessoas que têm mediunidade gostariam de não tê-lo. Pessoas que não têm gostariam de ter. E o ser humano eternamente insatisfeito com aquilo que tem. Nada bastando nunca. Isso também acontece em outro nível. A pessoa chega à entidade e fala assim, filho, você é médium em incorporação. Ah, mas eu queria psicografar, podia ser igual o Chico. Escrever com as duas mãos, escrever com o pé, escrever até com o beijo, se tiver como. Mas filho, o que você precisa cumprir nessa vida é a incorporação.
Ou chega, por exemplo, uma pessoa que às vezes morre de vontade de trabalhar no terreiro, a entidade fala, seu lugar é no espiritismo. Isso acontece. E a pessoa fala, não, filho, você veio preparado para desempenhar uma função lá. Então, aceite isso, cumpra que você será feliz. Mas o que eu vou fazer lá? Você vai aprender a dar passes. Mas só isso? Bom, de certa pessoa imaginava que ela ia sair voando, né? Ela ia acender uma luz. Não, dar passes não é só dar passes, é uma tarefa extremamente relevante para a saúde física, mental e espiritual das pessoas. Então percebe o que eu quero dizer? Às vezes a entidade mostra, entrega para a pessoa o seu caminho espiritual, mas ela não está satisfeita. Por quê? Porque ela quer glória, quer confete, quer tapete vermelho e acha que todas as atribuições que lhes são dadas são diminuições, é algo que não vai acrescentar, que não vai produzir. Então, é triste, mas acontece. Outra situação. Às vezes, as entidades viram para os médiuns e falam assim, filho, você tem o compromisso de abrir uma casa. E a pessoa arrepia igual gato quando joga um balde de água fria. Eu? De jeito nenhum, eu não quero isso para minha vida. Deus me livre. Tá, mas seu compromisso é esse. Você pode até não fazer, mas alegar que não sabia, você não poderá mais. Eu estou te dizendo. Aliás, voltando, isso é tão comum que é muito raro vir, por exemplo, alguém nessa casa tomar passe e a entidade falar que é média e a pessoa dizer que nunca tinha ouvido isso. Porque ela já foi em outros lugares e ela já foi avisada disso. Então, alegar ignorância, a gente não vai poder. A gente pode até não fazer, inventar mil desculpas, mas a partir do momento em que as entidades nos apontam um caminho, então a gente já sabe. Se escolhermos não fazer, é uma coisa, nós temos esse direito, o livre-arbítrio está aí. Deus não vai se materializar e falar, aqui ó, segue aqui. Não. As entidades nos mostram, nos orientam, a decisão é sempre nossa. Então, voltando ao caso. A entidade fala, você tem um compromisso. A pessoa se assusta no primeiro momento, natural. Mas pode ser que ela decida não cumprir. Ela vai ficar levando, ela vai ficar enrolando. E o contrário também acontece. Pessoas que chegam, às vezes, falam assim, como, por exemplo, hoje no trabalho de Preto Velho, pai, eu quero abrir minha casa, eu quero abrir o meu terreiro. A entidade fala, você não tem essa missão, você não tem essa tarefa, não faça isso. Se você fizer, lá na frente você vai cair de cara no chão. E a pessoa, às vezes, teima, vai e faz. Enfim, trouxe essas situações que são comuns e corriqueiras dentro dos terreiros, justamente para que possamos refletir sobre os nossos papéis. Porque se aprendermos de fato essa ciência de bem viver e de cumprir os nossos papéis, nós vamos conseguir vencer boa parte das nossas dificuldades pelos anos que ainda nos restarem até a nossa desencarnação. Então, eu particularmente considero isso de uma sabedoria tremenda. Isso é preciso considerar também um detalhe. A vida é dinâmica, a vida não é estática. Não é porque uma pessoa começou numa tarefa que ela vai morrer naquilo. Dependendo do que ela fizer, dependendo de como ela produzir, os caminhos dela podem ser mudados completamente. Porque a espiritualidade, vendo que nós conseguimos produzir, pode nos dar outras atribuições. Quem conhece, por exemplo, a vida de Chico Xavier, já deve ter ouvido falar que ele dizia que ao longo da sua vida de 92 anos, ele recebeu várias moratórias espirituais. Ele usava essa expressão. O que ele quis dizer? Que a existência dele foi planejada dentro de um contexto com um determinado limite de tempo. Quando aquele limite estava para vencer, o trabalho que ele realizava na Terra era tão majestoso que a espiritualidade lhe concedia mais tempo de vida, a ponto de chegar, por exemplo, algumas pessoas que conviveram mais estreitamente com ele,
que diziam que ele falava, né, que o corpo já não aguentava mais e que ele já estava pedindo para ir embora. E ainda assim, olha como a espiritualidade o manteve na Terra por longo tempo, em razão daquilo que ele estava produzindo. Às vezes, nós também encontramos pessoas que vêm conversar com as entidades e falam assim: ok, eu já estou incorporando, já estou trabalhando, mas eu quero mais. Eu quero ter uma evidência, eu quero enxergar os espíritos, eu quero ouvir os espíritos e por aí vai. E uma vez a entidade falou uma coisa que foi um aprendizado para mim. Ela falou assim: filho, antes de você pedir mais ao Pai, te compete multiplicar aquilo que você já recebeu. Se você não multiplicou o que você recebeu, o que é que você está pedindo mais? E uma vez a entidade brincou comigo, falou assim: olha, vocês vêm aqui uma vez por semana e vocês acham que estão fazendo muito. Se vocês querem mais mediunidade, vocês têm que estar dispostos, então, a vir 2, 3 vezes por semana. Não é durante um mês, não, é o resto da vida. Tem certeza que vocês querem mais mediunidade? Tem certeza disso? Será que vocês dão conta? Então, a entidade me disse isso. E óbvio que é um conselho extremamente prudente. Então, eis o X da questão. Cada um de nós está aqui encarnado por uma razão. Nós precisamos realizar um aprendizado. Esse aprendizado não é igual para todos. Cada um de nós terá a sua cruz, como as próprias entidades costumam dizer. Alguns vão ter a dificuldade material, vão nascer pobre e vão morrer pobre, lutando dia e noite para não morrer de fome. Outros já vão nascer com uma riqueza que, mesmo que ele fizesse muito mau uso durante a vida, ele ainda não conseguiria torrar tudo que tem. Mas ali também cabe uma responsabilidade e lhe cabe um ensino. Algumas pessoas vão ter a sua mediunidade despertada desde a infância. Outros só na vida adulta. Alguns vão ter muitas dificuldades com a família, enquanto outros vão nascer, parece que entre anjos, e tudo vai correr muito bem. Então, cada um de nós tem uma etapa de aprendizado para ser vivenciada e aprendida aqui na Terra. Se conseguirmos levar isso adiante, se conseguirmos realizar esse aprendizado, muito bem. Nós vamos retornar para o mundo espiritual vitoriosos em relação àquilo que a vida nos pedia para que fosse cumprido. Se a gente não consegue cumprir isso, então a gente retorna como espíritos que fracassaram perante a tarefa que lhes foi dada. Então, olha como isso é sério. A gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui brincando, a gente não realiza um trabalho espiritual desse porque ninguém tem nada para fazer no sábado à tarde e resolveu vir aqui bater tambor. Cada um de nós recebeu no tempo próprio um chamado e resolveu aceitar, ou não. E isso caracterizará muito da nossa jornada daqui por diante. E da mesma forma que aconteceu com a gente, também pode acontecer com vocês, com pessoas que vocês conhecem, enfim, com quem quer que seja. E de tudo que a gente precisa passar, por mais diverso que seja, isso pode ser resumido num pensamento muito simples. O que nos cabe é cumprir o nosso papel, nem mais, nem menos. Se você casou, haja como marido, ou haja como esposa. Se você é filho, haja como filho. Quando você for pai, haja como pai. Se você tiver a sua empresa, se você for o patrão, haja como patrão. Se você é empregado, haja como empregado. Se você é cambone, seja cambone. Se você é médio, seja médio. Se você for consulência, age como consulente. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos encontrar um caminho para a felicidade. Quando nós encontramos o caminho da felicidade, a gente não vai se livrar de todos os tormentos, de todos os desafios, mas a gente começará a perceber que as pedras não são tão grandes quanto imaginávamos a princípio. Que a espiritualidade nos ilumine e ampare sempre, para que possamos cada um de nós cumprir aquilo que a vida espera de nós. Que assim seja.